E aí, tudo certo? Já parou para pensar como uma simples pergunta é construída em inglês? Hoje a gente vai mergulhar na mecânica por trás de uma das ferramentas mais poderosas da comunicação e desvendar a estrutura dos interrogativos. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender por que dominar a arte de perguntar é tão importante. Isso vai muito além da gramática, sabe? É sobre como a gente busca conhecimento. Pensa um pouco nisso. Qualquer descoberta, qualquer conversa, qualquer aprendizado começa com essa mesma inquietação. É essa vontade de preencher as lacunas do nosso entendimento que nos move para frente. Pois é, a resposta é tão simples quanto poderosa. Uma pergunta é a chave que abre a porta da informação. É a ferramenta que a gente usa para transformar a dúvida em clareza. E o que são essas chaves? São as palavras interrogativas. Elas têm o poder de pegar uma afirmação, uma frase qualquer, e transformar numa busca por algo novo. São basicamente os tijolinhos que constroem qualquer pergunta. E o mais legal é que, apesar da infinidade de perguntas que a gente pode fazer em inglês, todas elas seguem um de dois padrões básicos. Vamos explorar agora esses dois caminhos. E aqui estão eles. De um lado, um caminho para confirmar algo. A resposta vai ser sim ou não, direto ao ponto. Do outro, um caminho para descobrir detalhes, para explorar o quem, o que, onde. Ok, vamos começar pelo primeiro caminho. Como é que a gente pega uma frase afirmativa e transforma numa pergunta de sim ou não? A resposta está num truque bem simples e olha muito elegante. A sacada é toda essa, a inversão. É só uma pequena mudança na ordem das palavras, mas que muda completamente o sentido da frase. Em vez de declarar um fato, a gente passa a questionar. Olha só como funciona na prática. É bem simples. Primeiro, a gente tem a afirmação. Daí a gente localiza o verbo auxiliar, nesse caso, will, ou terão, e por fim, a gente pega esse verbo e joga lá para o começo da frase. E pronto, a afirmação virou uma pergunta. Tá, legal. Mas e aí? E quando a frase não tem um verbo auxiliar tão na cara assim? Em frases como "You enjoy her classes", por exemplo, como a gente faz? Para isso o inglês tem um coringa. O verbo do. Ele entra em cena como um super ajudante para criar a estrutura da pergunta quando não tem nenhum outro auxiliar ali dando sopa. Na prática funciona assim, ó. Para o presente, a gente usa do ou does. Já para o passado, usamos did. E um detalhe super importante aqui. O verbo principal sempre volta para sua forma original. Visit vira visit, porque o does já está fazendo o trabalho de conjugar o verbo. É um sistema bem lógico, né? Ok, perguntas de sim ou não já estão no bolso. Vamos agora para o segundo caminho, que é o de buscar informações específicas. É aqui que entram as famosas palavras-chave, que abrem as portas para os detalhes. Essas aqui são as nossas chaves mestras. Cada uma foi feita para buscar um tipo diferente de informação. Who busca uma pessoa, where busca um lugar, why busca uma razão. É como se fossem as ferramentas de um detetive da língua, sabe? A melhor forma de sacar o poder dessas palavras é vê-las em ação. Então vamos pegar uma única frase e ver como cada palavra interrogativa consegue extrair uma informação diferente dela. Nossa frase base é essa aqui. Simples, direta, ela tem várias informações, uma pessoa, uma ação, um objeto e um lugar. É o cenário perfeito para os nossos testes. Se a gente usar quem ou who, a gente está focando totalmente no sujeito. Todo o resto da frase a gente já sabe. A única peça que falta no quebra-cabeça é a identidade da pessoa. A resposta? Lupita. Agora, vamos trocar a chave. Usando o que ou what, o foco muda do sujeito para o objeto. A gente já sabe quem fez a ação, mas a pergunta agora é: o que foi comprado? A resposta? Um vestido preto. E com onde, ou where, a busca é pelo local. A pessoa e o objeto já são conhecidos, mas a localização é a informação que a gente quer. A resposta? Na loja. Dá para ver direitinho como cada palavra muda o foco da nossa busca, né? Beleza, agora vamos para um conceito um pouquinho mais avançado. Às vezes, uma pergunta não vem sozinha. Ela pode ser embutida, sabe? Inserida dentro de uma frase afirmativa maior. E aqui está o pulo do gato. Quando uma pergunta vira parte de outra frase, aquela inversão que a gente aprendeu, ela some. Na pergunta direta, o verbo vem antes, is it? Mas na pergunta embutida, a ordem volta ao normal, como numa afirmação, it is. É uma daquelas sutilezas da gramática que fazem toda a diferença. Ufa!
vimos bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos resumir tudo isso num kit de ferramentas bem prático que vai servir para construir basicamente qualquer pergunta em inglês. No fim das contas, tudo se resume a isto. Para uma resposta de sim ou não, a gente usa a inversão. Para conseguir detalhes, a gente começa com uma chave de informação como who, what ou how. Com essas duas ferramentas, a gente tem a base para fazer qualquer pergunta. E isso nos leva a uma última reflexão. Entender a estrutura é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais interessante, é decidir o que perguntar. Conhecer a mecânica nos dá o poder de buscar o conhecimento que realmente importa. A grande questão agora é: o que vale a pena a gente descobrir?